Olá pessoal, meu nome é Johannes, eu sou da comunidade do concurso e gostaria de trazer uma dica especial para você. Preste atenção, você sabia que alguns cargos são reservados para brasileiros natos e que a lei não pode trazer diferença entre brasileiros natos e naturalizados? Se você não sabia, fica aí, me aguarde, que daqui a um pouquinho eu vou trazer aí essa dica para você. É isso mesmo, prestem bastante atenção. A Constituição Federal, ela é muito clara. A lei não pode trazer qualquer tipo de distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Mas, Johannes, eu já vi em algum lugar que existe diferença. Você mesmo, quando começou este vídeo, você disse que existia diferença. Sim, existe, meus amigos. A lei não pode. De fato, a Constituição, no artigo 12, proíbe, mas a Constituição Federal, ela pode sim trazer diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Isso, a Constituição traz 4. Olha só aqui. 4 diferenças. Nós temos a primeira diferença em relação aos cargos. Isso é um dos pontos que mais se cobra em concurso público. De fato, em relação aos cargos, nós temos diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Alguns cargos só podem ser preenchidos por brasileiros natos. E aí, olha para mim. Olha para mim e vê o próximo slide aqui, olha. mp3.com. É isso mesmo. Isso é a dica para quem quer decorar os cargos privativos de brasileiros natos, constantes no parágrafo 3º do artigo 12 da Constituição Federal. Olha só, o ponto é importantíssimo, tá? O mp3.com, o ponto é de suma importância, porque divide os dois tipos. Vamos lá ver o porquê. No primeiro grupo, nós temos MP3, Ministro do Supremo Tribunal Federal. E os 3 P's, Presidente e Vice da República, Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente do Senado Federal. Depois do ponto, nós temos o CON, o C, Carreiras Diplomáticas, o O, Oficiais das Forças Armadas e, para finalizar, o M, Ministro de Estado de Defesa. Mas, Johannes, você falou no ponto. O ponto, ele é fundamental. Porque antes do ponto, o primeiro grupo, antes do ponto, é o que nós chamamos de linha sucessória da Presidência da República. E depois? Depois do ponto, meus amigos, nós temos o que nós chamamos de segurança nacional. É isso. Então vejam, esse é um ponto sempre cobrado em concurso público, mas nós temos outras diferenças que a própria Constituição traz. Nós temos em relação à extradição, é uma diferença, né? O inciso 51 do artigo 5º, ele traz uma diferença, porque o brasileiro nato nunca poderá ser extraditado. E o naturalizado? Ah, o naturalizado pode. O naturalizado, ele pode sim ser extraditado. Ele será em hipóteses consagradas na própria Constituição, quando ele tiver cometido um crime comum antes da naturalização ou quando tiver cometido um crime de tráfico ilícito de drogas ou de estupefacientes ou entorpecentes. Aí, nesse último caso, não depende do momento. Não interessa o momento em que ele tenha praticado o crime. Portanto, nós já vimos 2 situações de diferença, né? As mais cobradas. A principal, sobretudo, é em relação aos cargos. A primeira, claro, nós vimos os cargos. E a segunda, nós acabamos de ver a extradição. E a terceira e a quarta, Johannes? A terceira e a quarta situação em que é possível a distinção entre brasileiro nato e naturalizado está no Conselho da República,
onde 6 integrantes serão cidadãos brasileiros natos, e no artigo 222 da Constituição Federal, que trata da propriedade de meios de televisão, de comunicação, radiodifusão. Também existe uma diferença entre brasileiros natos e naturalizados, tá certo? Então, essa é a dica de hoje, essa é a dica referente à diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Fiquem com Deus e até a próxima. Te aguardo aqui.